Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos em qualquer outro país, que estiver aí assistindo meu vídeo. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com muita satisfação que eu vou fazer mais um vídeo aqui, E pedindo aqui, a você que está assistindo meu vídeo, que gosta do meu trabalho, para dar aí um joinha para mim aí, para me ajudar, para o YouTube divulgar mais o meu trabalho. E pedir também para você que ainda não é inscrito no meu canal, para dar essa força para mim, Agradeço muito a vocês por isso, Peço esse apoio de vocês e se vocês puderem colaborar comigo aí, eu fico muito feliz. Meus irmãos, hoje eu vou mostrar aqui que as testemunhas de Jeová, ou seja, o corpo governante, a sociedade Torre de Vigia, ela criou uma falsa doutrina em cima do texto de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Eles dizem que naquele texto Jesus está falando de um paraíso na terra. E eu vou mostrar para vocês que Jesus não está falando de paraíso na terra naquele texto. Por exemplo, vamos ver aqui o contexto, o que diz. Mateus no capítulo 5, versículo 3. Em Mateus no capítulo 5, versículo 3, Jesus disse assim, olha: Bem-aventurado os humildes de espíritos, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurado os humildes de espíritos, porque deles é o reino do céu. Agora vamos ver o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 5. Jesus disse assim, Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora, qualquer uma pessoa que tiver bom senso, uma pessoa que não quer deturpar a palavra de Deus, vai notar que esses dois textos dizem a mesma coisa. Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Diga para mim, honestamente, você que está me assistindo, se esses dois textos não dizem a mesma coisa, Veja, meus irmãos, veja que nós sabemos que não existe a menor possibilidade de Jesus estar falando de um paraíso na terra aqui, porque em texto nenhum dos evangelhos mostra que Jesus pregou sobre um paraíso na terra. Não existe um texto, não existe um texto bíblico onde Jesus fala de um paraíso na terra. Então, meus irmãos, vamos entender o que Jesus quis dizer, com essas palavras. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então nós vamos entender o que é que Jesus quis dizer com isso. Mas primeiro, eu fiz questão de olhar no dicionário para ver o sentido correto da palavra manso, que a gente sabe por alto, mas eu queria ver o que é que o dicionário diz a respeito da palavra manso. Uma pessoa mansa quer dizer de gênio brando, de índole pacífica, sereno, sossegado, que não faz barulho, domesticado. Esse é o significado da palavra manso. Agora veja, meus irmãos, vamos entender o que Jesus quis dizer com isso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então vamos ler mais uma vez. Uma pessoa manso quer dizer uma pessoa de gênio brando ou de índole pacífica, serena, sossegada, não faz barulho, doméstico. Agora preste atenção o que Jesus quis dizer com isso aqui. Uma pessoa desse tipo aqui,
uma pessoa mansa, que tem todos esses adjetivos aqui, dificilmente essa pessoa ela vai se envolver numa briga, né? Dificilmente ela vai ter a sua vida ceifada precocemente. Então, uma pessoa mansa, ela vai morrer, assim como todos nós vamos, né? Mas vai morrer de velhice. Não será assassinado ou coisa assim, porque envolveu numa briga, porque ela é uma pessoa mansa. Então, isso é que Jesus quis dizer. Uma pessoa mansa, ela vai possuir a terra, ela vai viver mais do que as pessoas irritadas, aquelas pessoas que não têm mansidão, aquelas pessoas bravas, aquelas pessoas violentas, que a qualquer momento, por qualquer coisinha, está explodindo, brigando por qualquer coisa. Então, uma pessoa briguenta, uma pessoa explosiva, ela vive menos, porque ela pode se envolver numa briga e pode ter a sua vida ceifada precocemente, né? Enquanto que a pessoa mansa, não. A pessoa mansa, ela não vai se envolver em confusões, então ela vai morrer como todos nós vamos morrer. Ninguém vai ficar para semente, como se diz, mas ela vai morrer de velhice, no tempo certo, na hora certa dela morrer. Então foi isso que Jesus quis dizer. Ela vai possuir a terra muito mais do que aqueles que agem de forma diferente. Conforme eu já disse, aquelas pessoas agressivas, né? Isso é que significa as palavras de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora, eu sei que as testemunhas de Jeová não vão concordar comigo, de maneira nenhuma. Mas também, esperar que uma testemunha de Jeová concorde, também é esperar demais, né? Eu esperar que uma testemunha de Jeová concorda com o que eu falo, é esperar demais. Eu esperar que uma testemunha de Jeová concorda comigo, é a mesma coisa de você tirar leite de uma pedra. Porque ela não vai concordar comigo em hipótese alguma, né? Isso aí é evidente que ela não vai concordar. Mas eu vou mostrar claramente para vocês aqui, que quando Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, Jesus não estava falando de paraíso na terra. Jesus estava falando de longevidade de vida na terra. Era disso que Jesus estava falando. Bom, para isso, nós vamos analisar aqui, vamos mostrar claramente que Jesus não estava falando de vida na terra, e sim de vida celestial. Para isso, nós vamos ver o contexto. Nós vamos ler aqui Mateus, capítulo 5, dos versículos 8 até o 12. 8, 9, 10 e depois o 12. Vamos ler esses versículos, que é a sequência das bem-aventuranças que Jesus estava pregando ali no Sermão do Monte, né? Bom, Mateus capítulo 5, versículo 8. Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Onde é que a pessoa pode ver a Deus? Não é no céu? Me responda. Preste atenção, Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E a pessoa vê a Deus se ele for no céu. Então, Jesus aqui deixou claro, nesse texto, que as pessoas pacificadoras, aliás, que as pessoas limpas de coração irão para o céu. Mateus capítulo 5, versículo 9. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados de filhos de Deus. Agora, meus irmãos, preste muita atenção aqui no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 10.
Mateus capítulo 5, versículo 10. Aqui Jesus disse assim, ó: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles, dos perseguidos por causa da justiça, é o reino dos céus. Viram, meus irmãos? Então, as pessoas que são perseguidas por causa da justiça, o reino do céu pertence a eles. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que não existe a menor possibilidade de haver esse paraíso na terra, né? Que as testemunhas de Jeová tanto falam nele, né? Agora, meus irmãos, preste atenção no que diz Mateus, capítulo 5, versículo 12. Jesus disse assim, ó: regozijai-vos e exaltai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então Jesus disse aqui para as pessoas que fossem perseguidas por causa da justiça, que grande seria o galardão deles nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes deles. Então viram, meus irmãos, em nenhum texto bíblico Jesus deu a ideia de um paraíso na terra. Jesus aqui só falou de coisas celestiais. Bom, apenas aquele texto isolado que Jesus diz, aquele texto isolado, né, que Jesus mostrou ali, Mateus capítulo 5, versículo 5, somente aquele texto isolado, ele não pode mudar a ideia de 11 textos, que Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12, Jesus fala das bem-aventuranças. Então, aquele único texto que Jesus se referiu ali, à longevidade de vida das pessoas mansas, aquele texto não pode mudar o sentido de 11 textos, né? De maneira nenhuma. Agora, meus irmãos, em todos os outros textos, a promessa de Jesus para os seus seguidores é o reino dos céus. Todos os outros textos mostrados ali, a promessa de Jesus ali para os seus seguidores é o reino dos céus. Então fica mais do que evidente que Jesus, quando disse que os mansos herdariam a terra, Jesus tratava da longevidade de vida da pessoa mansa. A pessoa que é mansa, a pessoa que é branda, aquela pessoa que não envolve em confusão, não envolve em briga, ela não terá a sua vida tirada precocemente. Ela é uma pessoa que ela vai morrer, como todos nós vamos. Mas ela vai morrer de velhice, ela vai morrer com 80, 90, 100 anos. Vai morrer porque chegou os seus dias, né? Não porque ela entrou numa confusão e perdeu a sua vida de forma precoce. Então, era isso que Jesus estava querendo dizer quando ele diz: bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Então veja, meus irmãos, isso deixa claro, aquele texto fica muito claro. A pessoa mansa, a pessoa branda, aquela pessoa que não se irrita facilmente, aquela pessoa que muitas vezes ele sofre uma injustiça e fica quieto para não se envolver numa briga. Aquela pessoa, ele terá uma vida muito mais longa do que aquele que, por qualquer coisinha, ele se explode e parte para uma briga. Então, isso é o que aquele texto está querendo dizer. Então, meus irmãos, eu acho que fica muito mais claro. Enquanto os mansos, as pessoas humildes de coração, possuem a terra por longos e longos anos, os valentões terão a sua vida tirada precocemente. Então é isso aí que significa aquele texto. Porque em nenhum outro texto nos evangelhos Jesus não fala de um paraíso na terra.
nenhum outro texto. Não existe texto nenhum na Bíblia onde Jesus fala de um paraíso na terra. Então, meus irmãos, essa falácia das testemunhas de Jeová, isso aí não passa de uma falsa doutrina criada em cima de um texto isolado, que é o que a organização das testemunhas de Jeová mais sabe fazer, né? É pegar um texto isolado, né? Pega aquele texto, né? Faz com ele igual faz com a massinha, né? Amassa aquela massinha e transforma ela no que eles querem. Então, eles pegam um texto isolado, que não tem nada a ver, não tem contexto, não usam um contexto para confrontar se aquilo quer dizer aquilo mesmo que eles estão falando, e faz o que quer daquele texto. E como as testemunhas de Jeová não podem duvidar de nada, né? Elas não podem perguntar, elas não podem duvidar. Então, acontece isso aí. As testemunhas de Jeová acabam acreditando em tudo. E sai distribuindo essas heresias nas casas das pessoas. Então é isso aí, meus irmãos. O que eu tinha a dizer hoje é isso aí. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.